parte desse livro de Apocalipse. A gente divide o livro de Apocalipse em 7 partes paralelas em si, onde a revelação ela se torna progressiva. Então, as partes, elas falam justamente da história da redenção, da história da salvação, desde o Antigo Testamento até o nascimento de Cristo e sua segunda vinda, certo? Então, as partes vai falar justamente desse processo. E a revelação, ela vai sendo mais clara e mais evidente à medida que prosseguimos a leitura do livro, certo? Então nós vimos nessa primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 3, onde do capítulo 1 nós somos apresentados a condição em que João se encontrava na ilha de Patmos, onde recebeu essa revelação do próprio Cristo Jesus, do qual ele tem a visão de Cristo Jesus, justamente uma visão glorificada de Cristo, onde Cristo está centrado à destra de Deus. A visão de Cristo glorificado é extremamente maravilhosa, e que Cristo, a partir de João, começa a fazer várias exortações às 7 igrejas da Ásia Menor. E aí começa uma parte literária do Apocalipse que é bem interessante, são as cartas. O Apocalipse é um livro profético, é um livro de profecias, mas que no início a gente tem essa característica literária que é as cartas. E aqui nessas cartas Jesus Cristo ele trabalha justamente exortando as igrejas ao caminho da santidade, A gente observa que o livro de Apocalipse ele caminha nessa faixa, que a igreja, apesar do mundo, apesar do pecado, apesar dos sofrimentos, apesar do inimigo aparentemente vencer, a igreja tem que permanecer fiel. A igreja tem que permanecer firme, inabalável. A igreja tem que permanecer íntegra ao Senhor. É essa a mensagem do Apocalipse. João ele escreve para uma igreja que estava passando por processo de perseguição. João escreve para uma igreja, para um povo que iria possivelmente passar por um dos tempos mais difíceis do cristianismo. Foi justamente as perseguições no primeiro século. Então a gente observa justamente que João ele escreve para acalmar o coração daquele povo, para dizer: olha, o mal parece que vence, o mal parece que vai vencer, mas creia que Cristo ele é vencedor, e em Cristo nós somos mais que vencedores. É isso. Essa é a mensagem do Apocalipse. Pastor, eu tenho medo de ler o Apocalipse porque fala sobre as coisas do futuro, porque fala sobre terremoto, fala sobre dragões, fala sobre coisas incríveis, coisas extraordinárias e tal, coisas que ainda vão acontecer, guerras, a luta entre o bem e o mal, e aparece que o mal está ganhando e tudo mais. A mensagem central do Apocalipse é essa: acalme o seu coração. Os tempos são difíceis, mas é Cristo quem acalma o nosso coração, porque Cristo é vencedor, porque Cristo, ele venceu a morte. Não temeremos. É como aquele Salmo 46: meu Deus é meu socorro, é minha fortaleza, meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente diante das tribulações. Então, se ele é meu socorro, se ele é meu refúgio, se ele é minha fortaleza, não temeremos. Não temeremos. Não tenhamos ansiedade pelo dia de amanhã, pelo que virá, pelas consequências, pelo mal que pode vir. Por quê? Porque o nosso Senhor é o nosso socorro, é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. Nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, estamos aqui para aprendermos. Então, do capítulo 2 ao capítulo 3, temos essas cartas às 7 igrejas, que são cartas às igrejas de todas as épocas e de todos os lugares, e, de fato, era específica para aquelas igrejas, mas que a gente observa que elas também é uma exortação para as igrejas contemporâneas, para as igrejas de hoje, certo? Então cada uma dessas igrejas tem os seus elogios, mas também tem as suas repreensões de Cristo.
e cada uma delas serve como aplicação para as nossas vidas. Então passamos por essas cartas e agora vamos entrar de fato à segunda parte desse livro, capítulo 4, onde vamos ver justamente a profecia do Apocalipse. Essa parte do capítulo 4 ao capítulo 6 é justamente uma parte onde nós observamos uma visão que João tem de Deus, certo? Você vê aqui no título, tem a visão do trono de Deus. Então vamos ler, tá, todo o capítulo 4, vamos ler de maneira alternada, tá bem, irmãos? Apocalipse capítulo 4, verso 1 ao 11, de maneira alternada. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu do trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto de pedra, a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como queimado de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honrem ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Amém. Meus irmãos, então, nesse capítulo aqui, nós observamos justamente essa visão que o apóstolo João tem, onde vê Deus glorificado, vê Deus de fato no seu trono, assumindo o governo sobre todas as coisas, onde Deus está assentado e Ele é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. Ele controla a história, controla o início, o meio e o fim. Ele sabe de todas as coisas porque Ele está lá, governando no trono soberano. É essa imagem que o apóstolo João vê. Ele enxerga o Senhor. Veja, depois dessas coisas, ou seja, depois do que aconteceu, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz. Provavelmente esse depois, como eu já tinha falado, depois dessas coisas, passou-se um tempo, depois que ele escreveu essas cartas às igrejas da Ásia Menor. Então passou-se um tempo, então depois dessas coisas, ele olhou e viu não somente uma porta aberta, então ele está em visão, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo. Ou seja, uma voz em som de trombeta estourante,
sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então ele vai, sobe, e imediatamente ele diz que se acha em espírito, e eis armado no céu um trono. Então ele se encontra em espírito, ele vê essa imagem do céu, e do céu ele encontra ali um trono que está no céu. Obrigado, Elinho. E o que é um trono, meus irmãos? O que é um trono? Alguém já ouviu falar? Diga aí. No sentido da pergunta, o trono é mais uma cadeira, um lugar de se assentar. Isso. Só que o que ele representa, a simbologia por trás dele, é totalmente diferente. E aí o trono, a palavra trono é uma cadeira, certo? Mas ela tem um sentido. A gente não chama, por exemplo, senta no trono, por favor, né? Sempre assim, quem assenta são pessoas que têm digamos assim, um alto poder, um alto cargo, né? Na terra são reis, príncipes, O trono seria como se fosse um cargo maior, né, pastor? a questão do poder, né? É o lugar onde se assenta a maior autoridade. É, a maior de tudo, né? No caso, Deus que é o poder, né? O maior poder. Então, quando ele enxerga esse trono que está no céu, ele está enxergando um trono que é um lugar de honra, é um lugar de glória, é um lugar de autoridade, né? E autoridade não aqui na terra, mas em toda a criação, em todo lugar, em todo o universo, né? Então, todos os tronos que existem na terra, como os irmãos acabaram de dizer, de príncipes, reis, presidentes, de qualquer autoridade que exista na terra, estão sob jurisdição desse trono que está no céu. Então, o rei que foi levantado, o presidente que foi eleito, o prefeito que foi eleito, o governador que foi eleito, todas as autoridades que foram escolhidas ou colocadas ou se imporam como autoridade, todas aquelas autoridades que existem no mundo estão sob a jurisdição da autoridade de quem? Deus. Por isso não adianta a gente brigar com política, né? Não adianta a gente falar de política. Ontem a gente estava no aniversário e aqui o pastor que estava brincando e tal, se quem era Bolsonaro, quem nem era Lula, não sei o que e tal. Não adianta, irmãos, porque quem governa acima de todas as coisas? Deus. Então não importa se é Bolsonaro, se é Lula, se é uma, se é outra, se é A ou B. Quem governa sobre todas as coisas, quem permite quem esteja lá no poder, é Deus. Se Deus quiser tirar ele tira. Se Deus quiser colocá-lo, coloca. Porque Deus está regindo sobre toda a história. Deus está no controle. É essa a ideia aqui, o trono que está nos céus. Então o livro de Apocalipse é o livro que fala justamente dessa soberania de Deus. A gente pode se preocupar, por exemplo, quando governos de esquerda, governos comunistas, assumem governo, controle, autoridade. Podemos nos preocupar, a gente pode se sentir preocupados, mas a gente sabe que quem é a autoridade máxima, quem é o soberano sobre todas as coisas, quem é que deixou aquele governo chegar lá? Deus, né? Deus é soberano. É isso o livro de Apocalipse está querendo dizer aqui, meus irmãos. Deus é soberano e Ele é vitorioso. Deus é vitorioso. Então aquele que criou todas as coisas, está no controle de todas as coisas, e Ele vai levar a história para a sua consumação final. A história não é como os historiadores, alguns povos, os maias e vários outros povos acreditavam, que a história ela é cíclica. A ideia da história cíclica é que ela se repete. Os gregos, por exemplo, eles acreditavam nesse processo do caminhar da história, que a história ela começa, tem um meio e o fim dela é o seu início novamente. E assim começa a história novamente, nesse processo de ciclo, passando por esse processo. Esse é o pensamento da história cíclica. Só que a história que a gente observa aqui na Bíblia, a história que nós observamos, é uma história que ela não é cíclica, mas que ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. Isso é uma história chamada linear.
A história bíblica é uma história linear. E quem está no controle dessa linha, quem está no controle dessa história, é Deus. Deus foi quem criou, quem criou e formou toda a linha histórica, todo o tempo, e Ele está no controle daquilo que deu início, naquilo que está acontecendo e naquilo que ainda há de acontecer, porque Ele já fez, porque Ele já criou. Né? Tem aqueles ditados, né? Irmão, não se preocupe não, porque amanhã a Deus pertence, né? Porque Deus está lá, Deus já soube, Deus já criou, né? Então, se até os ímpios que muitas vezes falam isso, têm essa noção, sabem disso, né? Porque não nós somos crentes, muitas vezes nos angustiamos, nos preocupamos com algumas coisas, por exemplo, como falei das políticas, da vida e tal. Não se preocupe, Deus está no controle. Deus está no controle. Ah, pastor, mas é tanto mal, tanta desgraça nesse mundo. É um problema sério da corrupção do Brasil. O Brasil não vai para frente. A corrupção é demais. A situação é drástica. As pessoas não querem nada com a vida. A gente prega o evangelho, as pessoas nem escutam o que a gente está falando. Porque, enfim, a gente fica preocupado. Mas quando lemos essa passagem, meus irmãos, vemos que Deus está no trono. Deus está assentado no trono. Deus está lá vitorioso, governando, controlando tudo e a todos. Então tem algum problema na sua vida? Tem alguma situação que parece que não tem solução? Saiba que Deus está no controle. Eu posso não estar. Eu posso não saber como solucionar o problema. Eu posso não saber como resolver a situação. Mas eu entrego a Deus. E Ele sabe o que faz. Eu não, mas Ele sabe. E a gente confia na palavra do Senhor, confia que nele há solução. E que se não encontrarmos a solução aqui e agora, no pós-vida, na vida que há de vir, nós teremos a solução para todo o mal. O mal, ele pode ser que não seja solucionado aqui, mas haverá um dia em que esse mal será destruído. Haverá justiça. Mas essa é a essência dessa revelação aqui de João, né, é para mostrar que todas as coisas estão sob o governo daquele que está sentado no trono. Das 67 passagens no Novo Testamento em que aparece a palavra trono, olha, 67 passagens que falam da palavra trono. 47 dessas passagens estão no livro do Apocalipse. Para mostrar o quê? Que Deus está no controle. Aqui é um livro para deixar claro, olha, parece que está ruim. A igreja não enche, você prega o evangelho e não vai para frente. A perseguição está batendo na porta. Isso na igreja lá, né? Aqui não. Mas lá na igreja a gente observa, na igreja, né, do primeiro século, João escrevendo para uma igreja que estava passando por esse processo. E ele dizendo, olha, se acalma, porque Deus está no trono. Deus está governando, né? E observe que 12 vezes dessas 47 que passa no Apocalipse, esse nome trono, esse termo trono, 47 vezes passa no Apocalipse. 12 delas nesse capítulo 4. 12 menção ao termo trono. E todos os detalhes estão orientados com vista ao trono. A gente observa aqui sobre o trono, em redor do trono, a partir do trono, diante do trono, em meio do trono, né? O trono é um símbolo da soberania inabalável de Deus. Não tem como você tirar a soberania de Deus. A partir do momento que você questiona, a partir do momento que você diz, por exemplo, né, a gente é muito interessante das pessoas que acreditam que podem perder a salvação. Nas suas orações, Deus é soberano. Deus pode tudo, mas Deus não pode te salvar, porque essa decisão é sua. E não, meus irmãos, a decisão não é minha, a decisão não é sua. Quem decide salvar é Deus. Por quê?
Porque Ele é soberano. Então Deus é soberano sobre o mar, Deus é soberano sobre os céus, Deus é soberano sobre a criação, mas Deus não é soberano sobre minha salvação? Não é isso. Então a gente observa, meus irmãos, que Deus é soberano sobre todos os aspectos. É inabalável a sua soberania. Tá? O trono é o verdadeiro centro do universo. Os cientistas eles procuram saber onde é que é o centro do universo, onde é que é os limites do universo. O trono de Deus é o centro do universo, meus irmãos. Esse trono não está na terra, mas esse trono está na glória de Deus. O universo na Bíblia aqui não é um universo geocêntrico que gira em torno da Terra, mas também não é um universo heliocêntrico que gira em torno do Sol, mas é um universo que é teocêntrico. Todo o universo gira em torno de quem? De Deus. Deus está no centro. Deus está além, é imanente, Ele está transcendendo, Ele está além de tudo, Ele controla tudo, meus irmãos. Ele é um ser que é incompreensível. Aqui temos a verdadeira filosofia da história, meus irmãos. Eu, como historiador, eu trabalhei, estudei muito sobre esse negócio, filosofia da história. Foi a primeira matéria, a primeira disciplina que eu tive na faculdade, filosofia da história. Primeira aula que eu tive, eu saí com uns neurônios pifando, porque eu não entendi nada que a professora falava lá. Tanta teoria, tanta coisa difícil, Mas o que os historiadores dizem? Que a história é construída a partir daquilo que nós escrevemos, que nós interpretamos, que nós criamos as narrativas. Então a história é criada por nós. Essa é a visão dos historiadores. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, quem é que está criando a história? Quem criou a história? Deus. Os céus governam a terra. É Deus quem governa a nossa história. Então a verdadeira mente e a verdadeira vontade que dirige todo o universo, dirige toda a criação, desde o simples cair daquela folha aqui da leucena, quando ela estoura aquelas sementes, espalha semente para tudo que é canto, aquilo ali foi da vontade de Deus. Deus foi quem estourou aquelas sementes para elas se espalharem e continuar a vida da leucena. Leucena é aquela que está ali na frente da igreja. Deus é quem deixa aquelas sementes germinar no ponto certo, no dia certo, no momento certo, na chuva que der. Deus é quem faz o agir, o levantar. Deus é quem está controlando todas as coisas. Deus é quem te fez acordar hoje. Deus é quem te fez respirar hoje. Porque se Ele quisesse, no estalar de dedos, você não estaria mais vivo. Bastava um simples erro de batida no coração. Já era. Então, meus irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. A verdadeira mente que dirige o universo é a mente e a vontade do Deus Todo-Poderoso. João também viu, meus irmãos, o glorioso Deus assentado sobre esse trono. Então temos o trono e Deus estava fazendo o que nesse trono? Estava assentado. Então, para uma igreja que era perseguida, para uma igreja que passava pelo processo de tortura, martirizada, essa é uma mensagem consoladora. Saber que Deus está sentado no trono. Saber que Deus está no controle. O que João descreve aqui não é Deus mesmo, mas o seu fulgor, o esplendor de Deus, a maravilha de Deus. Porque Ele não se pode descrever. Não há como descrever Deus em sua aparência. Primeiramente porque Ele é invisível. E no último dia, quando Cristo vier, no novo céu e nova terra, a gente vê a Deus por meio de Cristo. Assim como nós lemos a passagem lá em João, em que Filipe pergunta: Jesus, onde é que está o Pai? O que é que Jesus diz? Quem vê a mim, vê o Pai. Então é Jesus. Jesus será como, por exemplo, a lâmpada. O que é que a lâmpada faz?
né? Ela passa a energia ali, naquela energia ela ilumina. Assim, não é um processo igual, tá certo? Mas que Cristo será como uma lâmpada, do qual resplandecerá a partir dele a glória de Deus. Em Cristo nós veremos a Deus, nós veremos ao Pai. E isso nos satisfaz. E isso é o satisfatório. Então João não descreve Deus assim em sua plena descrição. Então não há descrição do trono nem da pessoa que está sentada nele. Ou seja, como é esse trono? Se é um trono de ouro, se é um trono de cristal, se é um trono... Enfim, não há descrição. Apenas é um trono e quem está sentado nesse trono é Deus. O que João viu quando olhou para o trono só pode ser descrito em termos de brilho e de pedras preciosas. Porque é algo tão diferente. E não tinha como ele dizer, olha, eu não sei o que é aquilo, mas eu acho, né, que parece com isso. Então ele começa a explicar essa descrição como algo absolutamente misterioso, como algo único, como algo singular, como algo que não existe em nenhum outro lugar do mundo. É algo que é o que a gente chama de totalmente o outro. É algo que não existe no nosso universo, no nosso modo de ver, no nosso modo de enxergar. Então João descreve Deus como um ser absolutamente o outro. João diz que ele é semelhante ao aspecto de pedra. Observe aí no versículo 3. E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto a pedra de jaspe. Ou seja, uma pedra que era cristalina, tá certo? Uma pedra que era pura, sem nenhuma poluição. Essa pedra de jaspe, ela ilumina algo mais branco, como se fosse uma pedra muito pura, né? Ela transmite essa ideia de pureza. Vocês não estão compreendendo? Então o jaspe vai transmitir essa ideia de pureza, sem nenhum tipo de poluição. É como se fosse o nosso diamante. Pega o diamante e a gente observa, né? Um diamante bem polido. Vocês, irmãos, já pegaram um diamante, mas já viram talvez na internet, né, a imagem de um diamante. É aquela coisa assim que é pura. Você não encontra, né, impurezas do diamante polido. E é justamente essa a ideia aqui do jaspe, né? E há uma abundância de luz. A gente vê aqui uma variedade de luzes, né, que emana dessa pedra pura. E aí essa luz aqui, né, por exemplo, de sardônio. A luz de sardônio aqui, que é uma pedra também, só que é uma pedra avermelhada. É uma pedra avermelhada, translúcida, e ela existe e ela tem essa aparência, né, uma aparência avermelhada, translúcida e tal. O que poderia significar então essa pedra de sardônio? A gente observa como a justiça de Deus. Mas o que a gente observa, meus irmãos, é que João, ao ver Deus assentado no trono, ele enxerga beleza, ele enxerga riqueza, ele enxerga abundância de luz. Ele vê algo extremamente maravilhoso. Então Deus é luz e ele habita numa luz inacessível. Uma coisa que não dá para a gente acessar. Não dá para a gente ficar se imaginando, colocando na cabeça, porque a gente coloca aquelas luzes, e a gente fica pensando, meu Deus, como é isso? Então a pedra de jaspe branca descreve aqui a santidade de Deus, Deus totalmente santo, puro, e a pedra de sardônio, vermelho, vai representar aqui seu juízo. Tal Deus é santo e justo. Essa é a ideia que João está partindo aqui, dizendo no versículo 3, que Deus que está assentado no trono, Ele é um Deus santo e um Deus justo. É isso. Os irmãos podem depois se perguntar, o que significa isso? Agora os irmãos sabem. Significa que Deus é santo e que Deus é justo. João faz então uma descrição das características do trono de Deus. Ele vai fazer aqui uma descrição. Primeiramente, o trono de Deus é um trono de graça e misericórdia, né? Ao redor do trono há um arco-íris, semelhante à pedra de esmeralda. É um aspecto de esmeralda, né? Ou seja, um arco-íris que pega mais o tom verde.
né? O arco-íris é o símbolo da graça e da misericórdia de Deus, o símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Não sei se os irmãos se lembram, né? Mas na passagem de Noé, o que é que acontece quando acaba lá o dilúvio? Primeira coisa que aparece lá para Noé, um arco-íris, né? Então, para os filhos de Deus, o arco-íris significa que a tempestade passou. Acabou. A tempestade já era, meus irmãos. Porque Cristo já se deu a si mesmo para nos resgatar do dilúvio, do juízo. Então, lá no dilúvio, acabou o dilúvio, acabou a mortandade. Agora é outro processo. E é lá em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, nós tivemos a morte definitiva da nossa morte. Tivemos a morte definitiva da nossa morte. Então é essa a ideia do arco-íris, né? Então normalmente o arco-íris aparece depois da tempestade, né? Mas aqui ele aparece antes da tempestade, porque a graça sempre antecede o julgamento. A graça sempre vem antes do julgamento. Porque não adianta você ser julgado, ser preso, ser colocado e depois receber a graça. Porque já foi julgado. Você recebe a graça para depois passar pelo julgamento. E o julgamento do que foi justo, do que recebeu a justificação, não é nem um julgamento em si, mas é justamente uma constatação. Você crê em Cristo, está justificado. Ô pastor, o arco-íris é o único sinal claro, assim, visivelmente, que tem na Bíblia que a gente vê de Deus? Não é o sinal de Deus, mas da graça de Deus. Está entendendo? Deus tem várias manifestações da sua aparência, ou seja, temos chamado de teofanias. Tá? Então Deus se manifesta de várias formas. Mas aqui a gente observa que Deus se manifestou de maneira graciosa, por meio do arco-íris. Tá? Tem várias outras passagens que falam que Deus se manifestou de várias outras maneiras. Por exemplo, quando Jó, ele estava no final do capítulo de Jó, né? Deus se revela a Jó como o quê? Um redemoinho, né? Uma coisa assim extraordinária, né? Algo sobrenatural. Mas no caso assim, o arco-íris ele é visto até hoje. Né? Antes de Noé, então não existia arco-íris, ninguém nunca tinha visto. Pergunta, né? Eu acho que é Assim, é um símbolo de Deus, né? Foi a aliança, né? Não revela antes, né? Ela Apareceu antes, antes né? de Noé não existia. E é tipo um símbolo que ficou até hoje e todo mundo consegue ver. Aí não fala mais ou menos assim, né? Que quando Deus não destruiria mais uma água e ali seria um Símbolo da graça, né? símbolo da graça. Né? Cada pergunta, eu vou ficar na minha. Tá? Vamos pensar que a Bíblia, se existe algo que não revelou, É, né? eu acredito que assim, até Ó, Noé. Mateus sabe a resposta, ele vai responder. Só ia comentar que existe uma teoria que choveu até o dilúvio, porque o arco-íris só aparece enquanto a chuva, né, o sol que refrata na água, né, no caso na chuva, né? Então tem essa teoria, né, que não houve chuva até que houvesse o dilúvio, né? Que no caso a água era. Interessante. Brotava do chão. O que existia era uma vale. O orvalho da terra, tinha as águas, né, subterrâneas. Porque até no dilúvio é tanta água da chuva como também a água das fontes, né, que se jorravam, né? Então, provavelmente é uma teoria que, se eu não me engano, alguns pastores presbiterianos, já viu Emílio Garofalo Neto falando sobre essa teoria aí. Mas assim, eu não procurei, sabe, me aprofundar nessas teorias, tá? Ele não cogitou que né? Não cogitei essa situação, né? Mas foi boa a sua pergunta mesmo. Mas os irmãos compreenderam, né? A resposta que o Mas irmão assim, foi Matheus. só para complementar o que o Vinícius disse, porque como ele falou, é um símbolo que até hoje é visto. Não é como os outros símbolos que eram vistos só por uma pessoa e acabou. Mas é um símbolo que ficou para todos nós e apesar da Até hoje tem que ver esse símbolo, né? Que é o arco-íris. O arco-íris, que representa a graça de Deus. Muito bem. E a gente vê o pecado também, né? Porque a gente vê que o arco-íris também ele é usado para distorcer, né? A gente vê que o arco-íris hoje é um símbolo para outras coisas.
né? E não, né, celebrando a graça de Deus, infelizmente, né? Esse é o que a gente chama do pecado distorcendo aquilo que é bom, aquilo que é bonito, aquilo que é glorioso, maravilhoso, Deus criou, o pecado vai lá e distorce. Mas poderia ser de influência maligna, influenciada? Pecado, né? Não, influência maligna em si. Eu posso falar uma coisa? Fica à Fora do vontade. texto? Pode ser. Que fala da soberania de Deus. Qualquer Certo. Eu vi, estava ouvindo umas frases, e fala, carta de Conexão Aprendiz, né? Aí tinha um quarto assim que não existe um neutro, ou está indo pro bem ou indo pro mal. Aí tem que passar influência, tem aquele filme de Sim. do diabo. Alguém já assistiu? Eu queria assistir, mas não tive a oportunidade de assistir. Pronto, aí lá dá para entender como se tivesse influência, né, maligna bem dentro da mente. Isso é possível? Sim. Dentro da mente. Sim. Ele disse que não dá para ler o pensamento, como é que dá? Ele não lê o pensamento, mas ele sabe os teus desejos. Aí, tipo, dá para entender. Se ele quiser pergunta, entrar na mente mesmo. Não é que ele entra na mente, mas ele conhece os teus anseios. Porque todo mundo aqui é um ser humano, né? E todo mundo tem uma área específica que é mais frágil, exatamente. Pessoas que, né, se estouram fácil, né? Tem pessoas que a questão da área de dinheiro é muito frágil, né? Cai rápido, né? Tem pessoas que na área do relacionamento também, né? Então ele vai tocar nas feridas, sabe quais são as feridas da gente. É porque no seu período ele falando, ele não é tipo assim, na mente, mas na mente. Tem essas fragilidades e ele vai vendo essas fragilidades acontecendo. Exatamente. As fragilidades a gente deixa muito claro. Mas ele manipulando, Acontece. porque fica meio que uma batalha, né? Sim. Entre anjos e demônios. Ó, existem 3 inimigos formidáveis para a nossa vida. O primeiro inimigo é o mundo, certo? O mundo, o sistema que a gente vive, é um sistema que nos leva a nos distanciarmos de Deus. É o mundo. O segundo inimigo é o demônio, tá certo? Satanás, o inimigo. É ele quem nos influencia a fazer aquilo que é mal, a pecar. Temos a nossa própria carne, porque ele conhece a nossa carne. Ele sabe da nossa natureza. Eu acredito Que a nossa natureza é inclinada a fazer o que é mal. Eu acredito que assim, ele influencia, que o ser humano ele também ele dá, assim, como é que eu posso dizer, as condições, assim, ele consegue perceber que você, por exemplo, se eu mexer nisso aqui, pronto, ele cai, tá entendendo? Ele dá um indício, né? Ele dá indício. Ah, foi dessa maneira. Tá entendendo? Eu acredito que ele chega até no limite ali de diferencial, mas eu acredito que a decisão final realmente é sua. A responsabilidade é sua. Ele pode chegar até no final, ele pode criar um desejo dentro da sua mente, tá entendendo? Porque ele sabe colocar a fraqueza de qualquer um, ele cria um desejo ali. Mas que realmente a decisão final, aí é você. Sim, essa parte eu concordo. Tipo assim, só na mente mesmo dá pra ver. Ele pode criar Agora sim, ele não tem, se você é um crente em Cristo Jesus, ele não tem a capacidade de lhe possuir e fazer, ele controlar você. aquele desejo, né, pastor? Eu acredito que ele pode. Por exemplo, ele pode usar instrumentos e pessoas para que você caia. Por exemplo, Judas. Judas estava possuído pelo Satanás. Ele não se estribuchou, né? Mas ele foi um instrumento para que acontecesse a cruz de Cristo. Está entendendo? Deus utilizou Satanás para que a cruz, a salvação viesse para todos, né? Para todos que creem. Está entendendo? Né? Então, Satanás ele vai influenciar as pessoas e vai utilizar certos instrumentos para que você caia. Se você é frágil na área sexual, por exemplo, você gosta de ver Instagram e de repente vê uma foto lá que é indevida, ele vai usar justamente aquilo para acusar tua mente. Eu quero precisar mais, né? Desse. Mas eu entendi o que Chacha quis perguntar sobre essa influência de Satanás na nossa mente, né?
de alguma forma ele consegue promover uma opressão que a gente não consegue entender. Mas, de acordo com o Brasil Paralelo, né, que é o caso do filme, e também do livro, são representações de algo das escrituras, certo? Mas tem ali as coisas boas, mas também tem as coisas que os erros do autor. Mas algo interessante nesse livro, que eu guardei para mim, é o fato do seguinte, que Satanás, ele tenta minar os nossos princípios e os nossos conceitos, para que a gente não consiga mais trazer para o que a gente aprendeu nas escrituras e começar a errar. Eu acredito que a maior ação de Satanás nas nossas vidas é minando esses princípios, não nos fazendo agir, porque ele não vai conseguir fazer isso. Talvez ele promova as condições e a gente vá. Por quê? Porque os nossos princípios estão deturpados, né? O indivíduo cai no alto sexo, em pornografia. Por quê? Porque os princípios dele estão minados. Ele não consegue olhar para as escrituras e ver, por exemplo, que a impureza é um pecado. Está entendendo? Que ele não pode prejudicar o templo do Espírito. Porque os conceitos, ele não consegue mais fazer aquela ponderação, né, com as escrituras. Por isso nós somos chamados a meditar nas escrituras, a rever os nossos conceitos. Eu acredito que é dessa forma, em consonância com o autor, né, C.S. Lewis. Exatamente. Perfeito. Entendeu aí, né, Chacha? Outra pergunta. Fica à vontade. Tem como meio que em Daniel 10, do 12 ao 13. Estava assistindo a pregação para poder para entender, tipo assim, como se o demônio meio que atrasou a resposta da mensagem para Daniel. Aqui, mas o príncipe do reino da Pérsia, que foi meio que essa metáfora, resistiu por 21 dias, porém Miguel, os primeiros príncipes, veio para ajudar no objetivo de vitória sobre o rei das Pérsias. É uma pergunta, pastor. É verdade, é uma pergunta difícil, professor. Eu vou um estudo sobre demonologia, Demonologia, sobre as exatamente. ações do inimigo. Sobre essa figura de Miguel. Mas Repita a pergunta. o pastor deu a entender, eu entendi, né? Que meio que um demônio que ele usou como reino da Pérsia atrasou por 21 dias a resposta que Deus ia dar a Daniel, no meio de Miguel. Sim, é assim. Oi? É assim. Através do rei da Pérsia, alguma informação não chegou por 21 dias, certo? Ou seja, através de pessoas. Agora, o Espírito Santo nos revela que teve ali uma influência de Satanás, teve ali uma ação do anjo. E sabendo que os Satanás, que os anjos, são instrumentos de Deus para cumprir o seu propósito. Certo? Então, o propósito de Deus era justamente esse, muitas vezes. E ele utilizou, né, o demônio aí, junto com Miguel, para que se cumprisse o que Deus já tinha decretado. Entendeu? Então, houve justamente isso. Por exemplo, Satanás, ele é um instrumento de Deus. Tu pode colocar Satanás, né, tendo uma queda de braço com Deus. Mas não tem o mesmo patamar. É um ser que foi criado por Deus, tem um poder devastador, mas que ele não é maior que Deus, ele é um servo de Deus. Ele serve aos interesses de Deus. Então, talvez isso aí foi justamente um propósito que Deus queria trazer ali e tal, e, né, como é que diz, estender, diminuir a questão do tempo, né? E utilizou o Satanás, né? Utilizou o demônio para isso acontecer. A mesma coisa, por exemplo, na vida de Jó. Deus usou o Satanás para mostrar que Jó era o servo dele, o servo de Deus. Não deixou mexer na vida dele. Matar, né? É porque assim, a pergunta ela tem que entender o contexto, né, pastor? Porque ela está aberta, né? Porque ela perguntou se por exemplo, Satanás tem interferência no poder de Deus. Eu acredito que foi isso. Bastante a pergunta. Entendo. Não tem.
Satanás faz aquilo até, vamos dizer assim, o que compete a ele. Exatamente, até onde Deus permite. Nós vimos, por exemplo, a questão de Jó, né? Satanás agiu na vida de Jó até quando Deus disse, olha, tu age, mas até aquilo, depois dali, não. Então Deus, ele controla as ações de Satanás. Só me engano, é do Pedro que vai dizer que Satanás é como um cachorro na coleira. Eu acho que é do Pedro. Já ouvi falar dessa questão, né? Que é uma coleira, uma corrente, mas só que é uma corrente um pouco grande, sabe? Então tem tem uma certa liberdade esse rapaz, né? Então ele está lá, amordaçado, né? Mas ainda é um perigo. Você entra no terreno, tem um cachorro bravo, mas a corrente é grande. Cuidado. Né? Exatamente. Aí entra a questão. Tem certos lugares que o crente não pode ir. Né? Essa corrente está enferrujada, ela retém. Mais que isso, né? Isso é uma questão grave. A Bíblia vai dizer que ele é um leão que ruge ao redor. Ao redor, exatamente. Ou seja, ele tem uma certa liberdade de fazer certas coisas. Mas o que acontece, o que a gente vê nas escrituras é que tudo, como o senhor falou, converge, né, para a glória de Deus. A glória de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. É o que a gente observa. Pastor, fica à vontade. É interessante, irmão, todas as igrejas que existem na Terra, todas elas devem da mesma forma. Interessante isso, né? Agora, diante dessas todas que existem, aí vem o caso da minha escolha. Deve estar mais correto para falar comigo. Em toda igreja, eu penso que se prega dentro dessa igreja. Por que eu estou aqui? Você pode até dizer, pastor, não posso estar dando de ser batista. Não, isso não tem nada a ver com isso. Quando houver uma igreja batista correta, eu vou ficar aqui com você, até vocês querem. Certo? É só essa questão aí. Mas todas falam da Bíblia, todas citam os textos da Bíblia. E tem os seguidores. Qualquer coisa que se abrir por aí, meu irmão, tem seguidor. Qualquer coisa. Por isso que a gente está vendo. A Bíblia diz assim, pastor, é bom. Quanto mais igreja é que é bom. Eu digo, não entendo, eu concordo. Mas se Deus permite isso, tem suas causas. Propósito de Deus. Dentro da soberania de Deus. Isso é um assunto muito profundo. Eu gosto, vocês aqui ficam perguntando coisas, e eu entendo que quando vocês estão perguntando, vocês querem saber mesmo, porque há um contraste entre ciência, pastor é professor, tem aqui, e a ciência bíblica é diferente. Certo? Então, não. Já tive igreja que tinha psicólogo aqui mesmo. Então, está difícil da gente se falar. Mas pastor, você é contra a psicologia? Não. Chegou um dia que ele disse assim, é que eu sou da psicóloga? Não. Se é psicologia a palavra de Deus, como o senhor entende, então não é dessa forma que ele fez. Então, quer dizer, ele trouxe aquela bagagem de lá, da faculdade. O pastor disse, quando o camarada entra numa faculdade cristã, é um bombardeio muito grande. É um bombardeio muito grande. Ou você se firma mesmo na palavra, ou você entra naquela. Então eu acho muito importante essas questões aqui que os irmãos falam. Eu fico aqui só ouvindo, porque isso aqui eu fico feliz. Principalmente a EBD é para isso. É muito pessoal e graças a Deus vocês têm um pastor, eu não estou bajulando ele não. Bajulo, pastor, bajulo crente, porque tem isso aqui dentro de igreja. Mas eu vou pela palavra, e vocês têm um pastor também. Voltando a esse assunto aqui, eu acho que foi ela mais falou. A irmã falou,
eu gosto sempre de dar a resposta pela Bíblia. Né? Então, ela citou aí no caso aí que eu queria ler aqui para ficar mais claro. E isso aí falou, eu deixei arco-íris. A Bíblia tem resposta para isso. Como essa igreja é uma igreja muito conservadora a palavra, a resposta para os gente, se vocês quiserem abrir aí, aqui rapidinho. Por que arco-íris? Por que arco-íris? Então a palavra dá a resposta, não está certo. Há muitas, né, que dizem assim, não acredita isso e tal. E por antes não tinha. Mas agora tem que ter. Vem aqui em Gênesis capítulo 9, é bem rápido. Gênesis capítulo 9, versículo 8, vamos até o versículo 16, é bem rápido aqui. Gênesis é a resposta da existência à causa de haver o arco-íris. Né? Então houve um propósito. E aqui diz também, versículo 8, capítulo 9 de Gênesis. Diz também Deus a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto aves, animais, tal, animais selvagens, que saíram da água. Versículo 11: estabeleça a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por água. Por que água? Por que isso? Aí ainda agora vai entrar. Aí, São Paulo está se acabando de água aí em outro lugar, mas não é dilúvio, não vai haver mais dilúvio. Está morrendo gente, né? Casa caindo, os carros a gente vê, parece uma coisa muito boa, mas tem que haver isso aí. Existe almas para isso. Agora, não que o mundo vai ser mais destruído com almas. Aí ele diz aqui, ó. A gente não fala que é do fogo, né? Não sei como é que vocês entendem aqui do fogo, porque quando tiver está na frente, é que vai ser mais água, agora é do fogo, depois que está, né? Então vamos ver versículo 11, ainda voltando. Estabeleça a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por água, dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. E me fala, pode encher aí, pode chover, mas não vai mais ser destruído ao todo com água. É importante, né? Então a resposta mais correta é a Bíblia. Assim se diz assim, mas eu acho que é assim, mas falou falando assim e tal. É como a questão de Spurgeon e Calvino. Eu já pensei bastante com o pastor. Os batistas tudo é Spurgeon. Já os presbiterianos é Calvino, não é isso? Não tem essa questão? Mas quando a gente vai fazer uma avaliação entre esse povo, eles já aprenderam de alguém. E esse alguém foi o pastor de segurança do nosso Deus. Né? Aí voltando aqui para terminar, versículo 12. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas luzes do meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Pronto, Vinícius. Então agora já sabe. Sabemos, toda vez que o arco-íris se apresenta uma aliança, olha, a terra não vai ser mais destruída com arco. Para nós, ao nosso ver, eu que está vendo São Paulo, em outro lugar, porque graças a Deus a gente vai ver devagar, parece até que vai repetir o dilúvio de novo, né? Mas deixa Deus fazer o que Ele quer. Mas só isso que eu queria dizer, irmãos, porque eu me vi muito aqui. Essa é a causa de eu estar aqui com vocês. Se eu visse qualquer coisa que não é pessoal, porque todo mundo tem defeito, todo mundo pega, isso aí não é. Mas a minha preocupação é, se não tiver conforme a palavra de Deus, então está colocado fora. Esse é
por estar aqui. Eu agradeço essa liberdade que vocês estão me dando, né? Essa confiança que vocês estão me dando. Que Deus seja louvado. Amém. Muito bem, irmãos. Então, nós vimos justamente, para retornarmos aqui, para finalizar, porque já está a hora, que Deus está no seu trono, assentado no trono de graça e misericórdia, né? O símbolo do arco-íris, representando a sua misericórdia, a sua graça, como nós vemos aqui no versículo 3. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. E no versículo 12 ele diz: vocês de todas as gerações futuras, né, perpétuas gerações, então até se acabar, Até o último dia, exatamente. Até Jesus por voltar. isso que ainda hoje nós vemos, né? Geralmente, quando o arco-íris aparece, é quando a chuva passou mesmo, né? Acabou-se, aí você vê ela no arco-íris. É como se dissesse: tchau, chuva. Mas o arco-íris, na verdade, é lembrar uns aliens que Deus fez, a promessa que nunca mais se acabaria. Exatamente. Pode chover tudo. Pode chover o quanto quiser, né? Mas dilúvio, como o pastor falou, não mais. Fica à vontade, meu irmão. Acontece isolada, né? Mas sem água parece em fogo. De fogo, né? Só uma pergunta. O porquê desse esmeralda aqui, no aspecto de esmeralda? Esmeralda, tem um porquê. A esmeralda, ela tem esse aspecto verde, né? Esse aspecto esverdeado. Quando a esmeralda ela reflete a luz, ela tem esse reflexo de arco-íris também, né? E aí é um esverdeado arco-íris, né? Então ele representava o arco-íris no aspecto de esmeralda, como se fosse o arco-íris de uma esmeralda. Bem interessante. Quer falar do meu irmão? Ô, pastor, Diga, meu irmão. faz uma aplicação que eu acredito para essa parte do arco-íris. O arco-íris ele também simboliza ali uma questão de esperança, né? Claro. Como a Rebeca falou, apesar de que a gente esteja ali, vamos dizer assim, na trevoada, na tempestade, mas no fim da tempestade a gente encontra o arco-íris, que traz a luz ali do sol, que traz essa questão da esperança de Deus, né? A gente leva um texto, por exemplo, do Apocalipse. Ele é todo uma tempestade, tudo acontecendo, coisas horríveis, tenebrosas, mas no final, qual o significado do livro? É a esperança de que Deus, a esperança que Deus virá e que Ele está sobre tudo. Exatamente. Sobre tudo. Cristo é vitorioso, né? Então, leva o contexto de Noé. Imagina para Noé e seus parentes que estavam ali na arca, a situação deles. O mundo inteiro sendo destruído por água, mas no fim de tudo eles vão arco-íris, ou seja, um sinal de esperança. Deus mostrando ali que mesmo que tudo aquilo aconteça, ainda há esperança em alguma coisa. Misericórdia de Deus, A né? misericórdia de Deus. E associando o verde e a esperança. Exatamente. Isso, perfeito. Aí, interessante, né? A interpretação da irmã. Né? E outra questão também é que antes de Deus vir com toda a sua fúria, com o seu fulgor, com o seu juízo, o que é que Ele oferece? Sua misericórdia, sua graça, tá? Então observe que antes de vir as taças de juízo aqui no Apocalipse, o que é que Ele vai dizer? As trombetas. Vem as trombetas primeiro, porque as trombetas são o quê? Um aviso de Deus. Deus avisando, irmão, se arrependa, porque o dia do juízo virá. Amém? Amém. Continuamos na próxima semana, irmãos. Deus nos abençoe.